Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Eu tô olhando aqui, pessoal, no retorno da câmera e eu acho que eu não fiz uma boa escolha com essa camiseta. Mas é que ultimamente tá fazendo tanto calor aqui em Campinas, por mais que chove, fica aquela coisa abafada, sabe? E essa camiseta ela é bem levinha, só que cores frias não combinam comigo, eu acho que eu prefiro cores mais quentes. Bom, de qualquer forma, vamos parar de falar da minha camiseta e vamos ao que interessa e bora pro caso de hoje. Ingrid nasceu no dia 3 de outubro de 1993, portanto uma legítima libriana. Ela nasceu em Juan Galindo, um município de Puebla, na cidade do México. Ingrid tinha uma irmã gêmea, além de outras 3 irmãs. Todas elas foram criadas pelo pai a maior parte de suas vidas, uma vez que a mãe delas tinha abandonado a família. As pessoas que conheceram a Ingrid disseram que ela era uma pessoa muito carinhosa que sempre expressava seu amor pelo ser humano em geral. Tanto é verdade, pessoal, que após o terremoto de 19 de setembro de 2017, que abalou Jojutla de Juarez, município vizinho, a Ingrid prestou serviços voluntários na reconstrução de casas dos moradores locais, além de recrutar pelas redes sociais os seus conhecidos e vizinhos para colaborar nos trabalhos junto à comunidade. A Ingrid era uma jovem bastante comunicativa que gostava de música, shows e de viajar. Além do amor que tinha pelas pessoas, ela também era apaixonada pelos animais. Ela tinha 2 cachorros que considerava como se fosse parte da sua vida e da sua família. Ela ainda afirmou que os 2 cães eram os mais importantes para a vida dela, porque eram seus companheiros e amigos incondicionais. Outra atividade que ocupava muito do seu tempo era a maquiagem. Em 2018, ela criou uma conta no Instagram apenas para conversar com o público sobre esse assunto. A Ingrid era formada e concluiu um mestrado em administração de empresas de turismo na Universidade Meritória de Puebla, onde residia, e assim que concluiu o curso, resolveu se mudar para a cidade do México, capital do país, pois ela acreditava que lá haveria mais oportunidades de trabalho. E de fato, rapidinho ela conseguiu um emprego na prefeitura, mas todos os dias ela viajava de Valejo para Polanco, bairros que ficam na cidade do México. E foi trabalhando na prefeitura que a Ingrid conheceu um homem chamado Eric Francisco Robledo. O Eric, pessoal, era um engenheiro civil 21 anos mais velho que a Ingrid. Ele vinha de uma família de classe média e bem posicionada, tanto financeira quanto profissionalmente. Seu pai era um renomado professor de escola de 1º e 2º grau. Sua mãe trabalhava no Sindicato dos Eletricistas do México. Apesar dele ter sido descrito como uma pessoa calma e tranquila pelos seus vizinhos, volta e meia era comum flagrar o Eric entrando em brigas com jogadores de beisebol, esporte que ele gostava de jogar. Ainda antes de conhecer a Ingrid, ele foi casado e desse casamento ele teve 2 filhos. A separação ocorreu porque a sua ex-mulher o denunciou por violência doméstica. Vocês já estão vendo que boa coisa não era, né? Mas parece que esse comportamento agressivo do Eric não era do conhecimento da Ingrid, tanto que aparentemente o namoro dos dois ia muito bem. Ainda no ano de 2018, a Ingrid deixou o emprego para morar com o Eric, e ambos se estabeleceram bem ali no centro da cidade do México, como eu disse agora há pouco, a capital do país. Mas por mais estranho que possa parecer o relacionamento do casal, durou apenas 5 anos. Ela se mudou para a casa do Eric logo depois que seu pai faleceu, e esse fato foi muito doloroso para ela, que já havia sido abandonada pela mãe. E foi assim que ela se apoiou emocionalmente na figura do Eric. E talvez não tenha se dado conta do erro que ela estava cometendo.
Alguns vizinhos da Ingrid e do Eric relataram às autoridades algum tempo depois que à noite era comum ouvir gritos de pessoas brigando. Uma pessoa que os conhecia com mais intimidade declarou que era normal encontrar o casal junto e caminhando de mãos dadas durante o dia, parecendo assim um verdadeiro casal de pombinhos. Mas à noite era comum ouvi-los gritando um com o outro. Essa mesma testemunha disse que também desconfiava que o Eric tinha problemas com o álcool e ficava descontrolado, assustando a todos na vizinhança. Aliás, esse não foi o único depoimento, tá, gente? Várias pessoas atestaram que sempre os viam nas ruas, pareciam pessoas normais, mas as brigas que tinham durante a noite chegava a dar calafrios e era comum as pessoas acordarem com os gritos de ambos. Os gritos eram tão altos que até mesmo os vizinhos da rua de trás do casal ouviam todo o barraco. Um mês antes da tragédia, a polícia foi acionada por um dos vizinhos, relatando que a Ingrid estava no telhado do prédio e parecia querer tirar a própria vida. Mas os policiais chegaram bem rapidinho ali e evitaram que isso acontecesse. Eles conversaram muito com ela e aparentemente ficou tudo bem, e a Ingrid desistiu daquela loucura. Houve também uma queixa que partiu da Ingrid contra o namorado. Ela teria relatado ao Ministério Público que sofria abusos por parte dele. Mas por alguma razão não revelada, o processo não teve continuidade e o caso foi arquivado alguns dias depois. Nessa altura, pessoal, o casal estava morando em um apartamento que ficava no 5º andar em um bairro chamado Valejo. No dia 9 de fevereiro de 2020, o Eric chegou ao apartamento e uma discussão começou entre ele e a Ingrid. Tudo começou porque a Ingrid perguntou se ele tinha bebido. A briga verbal logo passou para a física, e pior, na presença de um dos filhos do Eric, de apenas 14 anos de idade, que tinha autismo. As coisas se intensificaram ainda mais e uma tragédia estava anunciada para aquele dia. Em um dado momento, o Eric se descontrolou e desferiu vários golpes de faca no pescoço da Ingrid, que, como já é de se imaginar, resultaram no falecimento da jovem. Depois desse trágico acontecimento, para esconder o que tinha feito, o Eric tentou se livrar do corpo de uma maneira ainda mais violenta. No dia seguinte ao do crime, a polícia foi acionada para o endereço do casal. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o Eric de joelhos, com a faca nas mãos e completamente encharcado de sangue. No chão estava o corpo da Ingrid, ou pelo menos o que sobrou dele. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou a polícia interrogando o Eric, e nas imagens ele confessou que depois de uma discussão com sua parceira, ambos se agrediram com uma faca. Ele então tirou a vida da jovem e picotou o seu corpo. De acordo com o depoimento do Eric, os dois teriam começado a discutir e brigar. A Ingrid teria dito que queria tirar a vida do namorado, e ele respondeu que ela poderia fazer isso se quisesse. Foi nesse momento que ela supostamente teria pegado uma faca na cozinha e teria partido para cima dele. O Eric afirmou ainda que a Ingrid deu o primeiro golpe e ele debochou, dizendo que aquilo não havia feito nem cócegas, e que se ela quisesse ter sucesso, deveria tentar outra vez com mais força. Ela, na sequência, tentou atingi-lo mais 2 vezes, só que ele pegou a faca das mãos dela e utilizou o objeto para atingi-la e então tirar a sua vida. O Eric disse que ficou envergonhado com o que fez e por isso tinha cortado alguns pedaços do corpo da jovem e jogado no vaso sanitário. Gente, essa declaração foi bastante bizarra e perturbadora, porque pensa só comigo, se o cara estava envergonhado e arrependido do que ele tinha feito, o mais sensato seria imediatamente procurar por ajuda médica ou se entregar logo à polícia, mas ao invés disso, ele disse que por estar envergonhado tentou se livrar do corpo, descendo os pedaços ralo abaixo. Vergonhoso, né? Pra mim ele não se arrependeu e só estava tentando era se safar do crime que tinha cometido. Bom, de fato o Eric chegou a cortar o corpo da Ingrid em vários pedaços. E como ele mesmo declarou, tinha jogado no vaso sanitário. Mas é claro que o vaso entupiu e ele não teve sucesso em se livrar do corpo desta forma. Ele então retirou o que tinha sobrado ali dentro do vaso sanitário e colocou as partes numa sacola e jogou em algum local próximo ao apartamento.
Depois de fazer isso, ele telefonou para sua ex-mulher, a mãe do menino de 14 anos, que é autista e que presenciou tudo, e ele contou que havia matado a Ingrid e pediu que ela viesse ao seu apartamento para buscar o garoto. A polícia foi até o apartamento, pessoal, porque a ex-esposa dele, no lugar de buscar o filho, ela chamou a polícia. O garoto, pessoal, que assistiu a tudo aquilo, foi colocado sob medidas de proteção como vítima indireta dos fatos. Afinal, ele presenciou tudo e não deve ter sido nada fácil para um menino de 14 anos ver o seu pai cometer um crime dessa natureza. Mais tarde, vizinhos encontraram vários pedaços de pele da Ingrid espalhados pela rua. Isso ocorreu porque a sacola que foi jogada de qualquer jeito ali na rua foi rasgada por animais à procura de alimento. O vídeo da confissão do Eric vazou para as mídias e pouco tempo depois repercutiu em massa pelas redes sociais. A imprensa local publicou matérias sensacionalistas sobre o caso e, como já era de se esperar, esses jornais ficaram expostos em cada banca de jornal existente na cidade do México. O que deve ter sido realmente chocante e devastador, tanto para a família da vítima, quanto para a família do criminoso, porque foi divulgado todas as fotos e vídeos ali da cena do crime. Bom, antes dessas e de outras manchetes de jornais, mulheres e ONGs repudiaram nas redes sociais a divulgação das fotos e a abordagem da imprensa mexicana sobre o feminicídio. A vice-procuradora-geral das vítimas de feminicídios do México declarou na ocasião que 6 pessoas, incluindo integrantes da polícia, seriam investigadas por serem responsáveis pelo vazamento das informações e, dependendo do nível de responsabilidade, eles sofreriam as consequências legais por seus atos. Gigantescas manifestações se formaram nas ruas do México nos dias 14 e 15 de fevereiro. As pessoas exigiam justiça e um pedido público de desculpa dos jornais que expuseram o caso de forma sensacionalista e grotesca. Uma multidão de mulheres caminhou em direção a um grande jornal local e várias hashtags foram levantadas na internet para homenagear a Ingrid, com a intenção de desqualificar as pessoas e a mídia que a trataram de maneira tão cruel e humilhante. Essas manifestações ficaram conhecidas como Marcha contra a Violência de Gênero, e as hashtags ganharam força em todo o país. Nessa ocasião, um veículo foi incendiado pela multidão enfurecida. Vários artistas plásticos retrataram a Ingrid de modo bem mais digno para que a população se lembrasse dela como ela era em vida, e não pelas imagens terríveis do seu corpo mutilado que foi vazado pelo vídeo ali. Bom, uma famosa advogada mexicana chamada Veronica Berber afirmou na época que é muito importante destacar que os feminicídios são cometidos com excesso de crueldade, mas os vazamentos e a forma como os fatos foram relatados são totalmente desnecessários e humilhantes. Em uma entrevista realizada com uma das líderes da manifestação, chamada Yesenia Zamudio, ela declarou que, infelizmente, as autoridades vêm tratando os casos de feminicídio com indiferença. E ela estava se referindo ao presidente da República do México, Andrés Manuel López Obrador. Ela disse também que provavelmente o presidente não dava a devida atenção aos casos porque poderia indicar um desprestígio de sua gestão. Mas ela afirmou que ninguém estava preocupado com isso, e sim em viver suas vidas com dignidade e a salvo desses agressores e também da mídia sensacionalista. Em resposta a essa declaração, o presidente disse que o feminicídio contra Ingrid Escamilla foi repugnante e inaceitável, e que casos como esses e tantos outros em seu país não poderiam mais ser aceitos, e que seu governo teria que enfrentá-los com toda a sua força. Ele também afirmou que trabalharia incansavelmente todos os dias para evitar a incidência de novos casos e que a população seria informada regularmente sobre todos os passos que o governo daria em relação a esse assunto. O presidente sugeriu que fossem apresentadas denúncias contra as pessoas que vazaram as fotos e vídeos do crime para que a justiça tomasse as devidas providências. Ainda muito chocante no caso da Ingrid é que os 6 policiais investigados por vazar imagens do depoimento do Eric ficaram sem punição.
Apenas aquele que gravou o vídeo da confissão do Eric teve uma suspensão temporária, mas os demais foram liberados. Os familiares da Ingrid jamais receberam qualquer atenção por parte das autoridades e nunca receberam nenhum tipo de tratamento psicológico. O que eu acho interessante em tudo isso, pessoal, é perceber que esses casos que acabam se tornando muito midiáticos têm um poder muito grande junto à política também e às leis do país. E isso é bem interessante, sabe? E eu fico me pensando, por que um caso tem que se tornar midiático para depois as autoridades e os políticos tomarem alguma atitude sobre a segurança pública, né? Eu acho que isso deveria ser melhor pensado aí antes das tragédias acontecerem e não depois. Bom, a sentença do Eric foi adiada por várias vezes, cada hora por um motivo diferente, desde a falta de provas alegadas por seus advogados até a mudança da equipe de advogados. Após ameaçar tirar a sua vida na prisão, ele foi encaminhado para uma avaliação psicológica, onde recebeu assistência enquanto durou o julgamento. Finalmente, em outubro de 2022, Eric Francisco Robledo foi condenado a 70 anos de prisão pela justiça mexicana. E uma boa notícia foi divulgada ainda em 23 de março de 2022. A Câmara dos Deputados aprovou a Lei Ingrid, que é uma forma do Código Penal Federal que busca punir a quem distribuir imagens da vítima, cuja pena pode chegar a 10 anos de prisão. Isso atinge tanto os funcionários públicos quanto qualquer cidadão que disseminar, fotografar, copiar e publicar vídeos, áudios, documentos e provas de uma investigação criminal ou informações relacionadas à vítima. As sanções propostas pela reforma serão 33% maiores se a divulgação for de conteúdo sobre mulheres, meninas, meninos, adolescentes ou pessoas com deficiência. Por pior que tenha sido o que aconteceu com a Ingrid, foi por causa dela que uma lei de defesa dos direitos da vítima pôde ser concretizada no México. Espera-se com isso que ao menos as vítimas desse crime hediondo sejam minimamente preservadas, afastadas da exposição da mídia sensacionalista. O que, vamos ser sinceros, não deveria nem precisar ter uma lei para obrigar as mídias e os jornalistas a respeitarem as vítimas, não é mesmo? Como vocês sabem, caiu na internet algo que não se consegue tirar mais. E até os dias de hoje é possível encontrar vídeos e fotos do corpo da jovem. Eu não recomendo que vocês procurem, porque as imagens são fortes e é muito perturbador ver esse tipo de coisa. Bom, no Brasil não é muito diferente essa questão de falta de respeito com as vítimas. Existem vários programas que passam na nossa TV aberta que falam sobre crimes e que não têm o mínimo de respeito com a vítima e nem com seus familiares. Eu, de verdade, tenho vergonha quando vejo essas coisas. E por isso que eu sempre trago para vocês os casos de forma respeitosa e imparcial. E eu espero que eu esteja fazendo o meu trabalho da forma mais correta possível. Para quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu não sei se vocês estão acompanhando o caso dos estudantes de Idaho, mas eu trouxe um compilado bem completo aqui no canal e eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado para você assistir depois desse vídeo. Bom, esse foi o caso de hoje. Um beijo para todos vocês, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.